Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. Hoje vamos conversar sobre o aumento da expectativa de vida do brasileiro. E entra em pauta também a relação entre organização e depressão. E uma pesquisa que fala como ser uma pessoa mais feliz. Participe com a gente, o Redação Novo Tempo está no ar. É que a Suzane não assiste. Não, gargalhada É que a mesmo. Suzane não assiste. É que ela, né? A ela gente já só falou isso assiste, outras vezes. ela só assiste o da Globo. Está no ar aqui o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado porque, mais uma vez, você está aqui acompanhando o nosso programa, discutindo junto com a gente as notícias que a gente escolheu destacar no Redação de hoje. Você sabe que a nossa conversa não acontece só aqui nesse sofá, ela também acontece com a sua participação de casa. Você pode acessar o nosso site, novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo e o nosso Twitter e o Instagram é o @ntjornalismo. Dê lá a sua opinião, participe, discorra sobre os assuntos da semana aqui junto com a gente. Vamos começar aqui dando o nosso alô para os participantes diários, cotidianos aqui do Redação Novo Tempo. Tudo bem, Hélio Moura? Opa, parece que eu fui ignorada. Não, é que olha, ele estava acontece o terminando a seguinte, frase. eu achei que você não ia quando dizer A falou. gente pra está ninguém. no terceiro ano do Redação Novo Tempo. Nesses 3 anos, nesses 2 anos, né, estamos no terceiro, sempre eu começo. Hélio, Leite, Suzane, por uma questão de câmeras. É verdade, gente, é verdade. Então, Só desculpa, que não foi minha intenção. eu sei que você é um gentleman. É porque você deixou aberto assim, né? Aí eu Mas pode senti a começar, porque agora vontade. já deu um nó geral ali. Enfim, gente, oi pra você de casa, oi pra vocês. É muito bom estar aqui mais uma semana. Hélio, tudo bem? Tudo certo, um abraço para quem está acompanhando aí o Redação. Olha, eu quero dizer uma coisa. Vocês estão esquecendo uma coisa muito importante que aconteceu nessa semana que passou. O quê? Meu aniversário. Parabéns, Leite. Mas eu mandei parabéns nas redes sociais, Seu não conta? aniversário. Eu dei um abraço em você. É verdade, é verdade. A gente Isso só não tudo comentou conta, Não, é que gente. o que o Leite está querendo dizer é o seguinte, nós esquecemos de dar parabéns para ele na televisão. Na TV. Exatamente. E no rádio. Parabéns, André Obrigado, Leite! obrigado. Pra Você quem fez não quantos sabe, anos? dia 2 de fevereiro, eu fiz 30 anos. Aê, a idade do sucesso. Olha aí, Olha a idade só, de que Cristo. beleza, hein? Muito bem. A idade de Cristo. O Leite, como é a frase da filósofa? O Leite é velho demais para ser novo e novo demais para ser velho. Exatamente, exatamente. A filósofa contemporânea. Vamos começar aqui o nosso redação, começar pelo nosso primeiro tema. De acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a taxa de fecundidade do país caiu de 6,6 filhos por mulher para apenas 1,57 filhos em pouco mais de 7 décadas, que está contemplado aí 1940 a 2014. Em contrapartida, a expectativa de vida da população aumentou 41,7 anos em pouco mais de um século. Em 1900, a expectativa de vida era de 33 anos e 7 meses, né? 33,7 anos. Sempre que tem conta eu me confundo. Hoje atinge 75,4 anos. É um salto significativo, né? Que acrescentou aí 40 anos de vida aos brasileiros. Eu me confundi na conta, mas ficou claro? Ficou claro, eu acho que é isso Ficou. mesmo, não? Não, é Não, a 35, gente não? confunde 33,7. É, porque- Você tem que pegar os 12 meses do ano, 12 dividido por 10 vai ter 1,2. É E aí uma casa multiplicar decimal, né? pelo 7. Então, 7 vezes 1,2 para você saber quantos meses isso representa. Ou seja, né, Gente, vamos mas direto- olha que aula de matemática Aprendi. que Hélio Moura nos deu. Aprendi. Você fez com o Bruno exatas Eumano. escondido, né? Você Não, fez aprendi exatas isso com o escondido. Bruno Eumano. Discutiram isso essa semana aí. Olha, então, desse período que está sendo analisado, de 1940 até 2014, a gente teve essa diminuição significativa da quantidade de crianças que nascem. Mas, ao mesmo tempo, os pais têm se preocupado mais com que tipo de qualidade ele está oferecendo de vida ao seu filho, né? Porque tem que
ver educação, tem que fazer inglês, tem que fazer skate, tem que fazer natação, tem que fazer Kumon. Kumon que chama? O método Kumon. De matemática De e português. Eu, por exemplo, devia ter feito, não fiz, aí vou ler as notícias, dá nisso. Então, será que existe uma contrapartida aí? Tem nascido menos crianças justamente porque os pais têm se preocupado em proporcionar outras coisas para essas menos crianças que nascem? Antes da Acredito Sueli que responder sim. isso, posso só dizer uma coisa? Não, estou não muito, podia, mas eu pode. estou muito feliz de estar nascido neste momento da história, porque eu fiz 30 anos, agora se fosse em 1900 eu ia viver mais 7 anos, só ia morrer. Não, Já 7 tá. não, 3 anos. Mais 3 anos e uns mesezinhos tava ia no- morrer. Tava no bico do corvo já, como diz. Porta. Mas agora, pena, como o eu Brasil ia nasci, perder né? tanto. Eu sou de 87, quer dizer, eu tenho a expectativa aí de 75,4 anos. Isso talvez se um comer pouco mais. direitinho, fizer exercício. Isso, comer direitinho, etc. E não acontecer nenhum acidente comigo no meio do caminho, né? Nossa, tomara que não. Bom, a gente estava conversando antes de começar aqui e a sensação que eu tenho, de maneira bem particular, é que antes a preocupação do pai acho que estava mais resumida às questões fundamentais Muito de vida, básicas né? da vida. Moradia, o que comer, o que vestir e onde morar. Eu acho porque a gente também não tinha um mundo tão mais exigente, um mercado de trabalho talvez mais exigente, não sei. Mas tinha ali o arroz e o feijão, a criança estava comendo, estava tudo certo. Estava debaixo de um teto, ok. Tinha pelo menos algumas roupas para vestir, estava tudo certo. Hoje mudou muito, né? Se tornou muito mais exigente a criação de filhos, como você mesmo comentou. O filho hoje tem que fazer um cursinho, pensando agora numa criança mais crescida, mais pequenininho, uma aula de música, natação, uma escolinha particular. A comida já não é mais a mesma, ficamos mais exigentes com o que a gente come. Então, acho que trouxe um custo. E a gente tem medo realmente de colocar filho no mundo quando a gente vai olhar para o mercado do mundo das crianças envolvendo tudo isso. A gente pensa, não vou dar conta. Vamos ouvir o único pai do sofá falar? Então tá bom, então vamos fazer uma entrevista com você, Hélio. Ok. Entrevista. E aí, ele, no seu ponto de vista, né? Você que é pai, por enquanto só tem uma filha. Você hesitou antes de ter filho? Hesitei. A gente pensava sobre será que teremos ou não teremos. São várias possibilidades, várias variantes, né, para você tomar uma decisão dessa. Mas eu acho que as explicações para essa redução no número médio de filhos que os casais têm tido, e é uma coisa, eu não vou dizer mundial, porque quando a gente fala de coisas mundiais, a gente normalmente está falando do Ocidente, né? Porque tem uma realidade de vida bem diferente, principalmente do Oriente, que tem muitos muçulmanos, tem outras religiões que pensam de maneira muito distinta do jeito tradicional que a gente pensa aqui. É verdade. Então, a gente... são várias coisas, né? Como vocês já comentaram, custos, porque é um custo elevadíssimo ter um filho, mesmo que não seja pensando nessas coisas, é melhor escola, melhor roupa, mas só o fato de ter uma criança hoje já é um custo muito grande. E você começa a pensar, por exemplo, no impacto financeiro de se a mãe quiser ficar em casa cuidando dessa criança e o pai tem que assumir sozinho os custos da casa, que antes era dividido. E é muito comum, apesar de também ser muito comum que a mãe tenha o filho, fique aqui no Brasil 5 meses de licença e volte para o trabalho, mas é comum que ela queira ficar um tempo mais com essa criança, então para de trabalhar. Então já começa a ter um custo, né? E fora outras coisas, a gente pode falar sobre segurança. As pessoas hoje pensam muito, será que vale a pena colocar um filho no mundo com esse Violência. mundo bárbaro de hoje? Eu acho que tem muita coisa Mas que olha, conta, Você né? falou Pra das mim- mães, tem isso. Hoje as mulheres assumiram muito mais, né, o mercado de Sim. trabalho. E antes elas ficavam em casa, então tinha essa responsabilidade com a casa, com os filhos, tinha alguém ali para cuidar. Como ela assumiu essa responsabilidade também trabalhando fora, às vezes é difícil a mulher abandonar o trabalho e cuidar da criança, no caso, como você comentou, né? Para mim, a questão da diminuição do número de filhos está ligado, no resumo da ópera, a uma coisa básica. Alguns anos atrás, décadas a gente poderia dizer, você tinha filhos e filho era, eu vou colocar dessa maneira assim, era a mão de obra mais barata que você poderia ter. Era investimento. Pra É ajudar na investimento. lavoura? Então você, você sim. tem 10, 15 filhos, cara, você não precisa pagar salário para eles. Você dá comida na mesa, É verdade. um lugar para dormir, Uma tá tudo roupinha, certo, a escola. roupinha. E aí, a partir de 12, 13 anos, já estava ajudando, e às vezes até mais cedo, ajudando na labuta. Hoje, você tem um filho, você tem que criar ele até a hora que ele sai da faculdade, praticamente,
E se ele não arrumar um emprego, ele vai continuar Continua morando dentro da cuidando. tua casa ainda. E você vai ter que... Então, É. quer dizer, você aumentou o tempo de permanência de um filho dentro de casa e com custos que não tinha antes, entendeu? A sociedade mudou e as exigências que você tem quando coloca um filho no mundo é completamente diferente. Ou seja, né? talvez o custo que você tinha para manter 15 filhos em 1900 é o custo que você tem para manter 1, 2 filhos na atualidade. É. Então, quer dizer, sinceramente, assim, só não que ter filhos signifique isso, gente. É muito mais amplo, obviamente. Mas assim, o retorno financeiro é muito menor, porque em 1900 você dava tal, né, colocava comida e um lugar para o teu filho dormir em casa, etc. Ele trabalhava na lavoura e isso gerava lucro para a família e tudo mais. Hoje você investe lá no seu filho para ser médico, não sei o que lá e tal, ele sai de casa e depois coloca o pai no asilo, entendeu? Vai Ele não tá nem embora. aí, vai embora. Então, quer muito dizer, triste, mudou mas muito a mentalidade. Principalmente isso, a migração, né, o chamado êxodo rural, porque a gente... Eu vou falar focado no Brasil, principalmente, né? Que a gente acompanhou aí em décadas passadas, era isso, né? Então, as pessoas saíram da zona rural porque já não tinha mais condição de ficar morando lá, por conta de vários fatores, e vem para a cidade. Na cidade, você não tem aquele ambiente de vida, você precisa ter um trabalho remunerado né, numa empresa com um ganho inferior, então não tem mesmo como manter várias crianças. E tem outros fatores, né? A gente estava falando outro dia aí sobre geração Y, casais mais novos aí, na faixa até os 30, 35 anos, pensam muito mais em ter filho, porque, olha, o que a gente faz hoje que a gente vai ter que deixar de fazer? E um filho muda tudo mesmo. Olha, a gente queria viajar para tantos lugares, mas se a gente for ter um filho agora, a gente vai ter que adiar essas coisas. Então, por isso que eu falei, são vários fatores que interferem, né, nisso aí. As pessoas ficam, assim, o ser humano, desde que é ser humano, a gente entende, baseado nas bases bíblicas que a gente tem, ele é egoísta por natureza desde o princípio ali, né? Depois da queda ali, do pecado e tudo mais. Mas, assim, a impressão que a gente tem é de que as pessoas, cada dia mais que o tempo passa, elas se tornam ainda mais egoístas. E essa questão de ter filhos, etc., é um dos pontos, porque em algum momento passado, você pensava, eu quero ter filhos para povoar o mundo, para fazer do Pra mundo um encher a lugar, terra. alguma coisa assim. Hoje a maior parte das pessoas, e eu me coloco nessa posição também, eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa boazinha, não, mas assim, você pensa assim, cara, o quanto isso vai mudar a minha vida? O que é que eu vou ter que deixar de fazer, como ele acabou de falar? Ou seja, você não está pensando que eu vou abrir mão, na humanidade ou nos outros, você está pensando em si mesmo, o que vai mudar para mim isso? Agora, a gente está falando dos casais que têm menos filhos, mas o dado que a gente tem é que, então, a expectativa de vida aumentou, né? Então, se vivia menos, hoje se vive mais. O que isso quer dizer? Quando um país tem um aumento da expectativa de vida, quer dizer que houve um avanço social nesse país? Por quê? A vida requer alguns princípios básicos, né? Sim, certamente. Significa que tá melhor viver nesse país. São vários fatores. A expectativa de vida é um cálculo baseado em algumas coisas, né? Saúde, educação, tem alguns requisitos que compõem o cálculo da expectativa de vida. E isso significa, claro, que o país está oferecendo melhores condições para esse cidadão. E aí a gente tem um problema quando junta as duas informações. Casais tendo menos filhos e as pessoas vivendo mais. Você cria um problema previdenciário, né? Que é o que os países, quase todos, estão enfrentando. Vou falar, isso não é preconceito nenhum, tá? Eu prefiro essa palavra a outras que as pessoas usam. Tem muito velho, a população está ficando com muitos velhos e com poucas pessoas para manter Trabalhar. esses velhos. Por quê? Manter os velhos assim, porque as pessoas se aposentam e vão passar o tempo restante de vida recebendo a sua aposentadoria. E essa aposentadoria no Brasil proveniente do salário proveniente desses jovens. de quem está mantendo hoje a Previdência. Então, quanto menos gente nasce, menos gente vai para o mercado de trabalho, menos gente vai poder encher esse fundo. E aí as projeções aqui para o Brasil é que a partir de 2030 você já começa a ter uma inversão na pirâmide.
deveria ter muita gente trabalhando para manter pouca gente aposentada. Mas como a gente está ganhando em qualidade de vida, as pessoas estão vivendo por muito mais tempo, você vai ter um acúmulo de mais gente lá no topo da pirâmide para ser sustentada por um número cada vez E aí o menor. sistema aqui Vamos ter quebra, mais né? filho, né? E aí quebra. Vamos Por pensar isso que no está tendo segundo que rever, filho, no inclusive, toda a terceiro. questão do Da sistema previdenciário no previdência, Brasil, não só no Brasil, como você falou, em outros Em países. vários países. Mas porque não é sustentável mais o sistema previdenciário que a gente tem hoje no Brasil e em outros países, porque uma hora vai quebrar. E aí, como é que faz? O pessoal vai ficar na mão? Não pode, em então por isso que muitos tem que lugares rever isso mesmo. está sendo revisto. Vamos ter filho então, né, Leite? Tá na nossa hora aí de povoar essa terra. Eu acho. Tem uma coisa que me incomoda, eu acho, nesse processo aí de ter ou não ter filhos. Pressão social, eu acho. A pressão social que eu digo o seguinte. É claro, eu preciso viver com o quanto eu tenho, de acordo com as minhas receitas. Mas, às vezes, a pressão social me diz que eu tenho que ter um número X de coisas para o meu bebê, um X de coisas para a minha criança e assim sucessivamente. E isso causa uma pressão. E Vamos falar um pouco mais que, sobre isso. Você está sentindo essa pressão, Suzane? Está Sabe sentindo por o quê? primeiro chamado, né? O chamado para ter filho. Eu esse é o tô primeiro. entendendo que a gente está aqui falando de uma coisa muito pessoal. Tô entendendo Não, que... tem uma amiga minha. Não, dessa vez, na primeira pessoa. 2017 é um ano, assim, bastante propício para que a minha vida realmente mude nesse sentido. Entendi. E eu sinto um pouco dessa pressão. Por exemplo, agora que esse assunto está mais próximo, né, da minha realidade, eu vou para o universo dos bebês. Vamos falar de consumo aqui. Gente, é enlouquecedor a quantidade de coisas que você tem que ter para ter um bebê. Antes parece que a criança tinha uma mamadeira, uma chupeta, X numerozinhos de fraldas lá, X numerozinhos de roupa. Agora, são tantos itens, tantas coisas, que parece que se você não tiver, tipo, o que você vai fazer? Uma mamadeira com anti-refluxo. Não sei o que lá, não sei o que. É especial para X situação. Antes não tinha e as crianças cresceram. Olha só, eu tô aqui. Não tinha mamadeira Mas é o anti-refluxo. que você falou, é pressão social, é pressão de grupo e a pessoa, quando não tem um controle sobre si, acaba fazendo. É interessante isso, quando a nossa filhinha nasceu, aí a minha esposa, a Mari, estava lá, assim, Polvorosa. empolvorosa, mas assim, de ver que as pessoas estavam perguntando para ela, você já comprou tem um nome específico, né? A primeira roupa para o bebê sair da maternidade. Tem um nome essa roupa. Ah, Eu não é? sei mais, não sei Tem o um nome. kit da mãe, inclusive. Tem um É a roupa nome. de debutante da Como se criança. fosse. Você já comprou a roupinha? E tem um termo, não lembro, né? Mas já comprou a roupinha para ela sair da Mas não maternidade? sempre teve, tipo, a roupa que vai sair da maternidade? Não, mas é uma coisa específica que custa muito caro. Sim. É uma assim, ó, categoria diferente, não é, É uma simplesmente categoria escolher diferente. uma Não, roupa. você vai Tem lá uma e na loja manta, tem uma manta específica pra aquela especial, uma situação. coisa assim. Eu falo, não, ela vai, a roupa que ela estiver usando vai sair. Não, mas tem que ter. A gente não comprou, é lógico. Porque, sabe, é esse tipo de coisa. A sociedade impõe porque alguém inventou uma ideia boa de ganhar Sim, dinheiro criou o mercado e o pra mundo isso. vai nessa. Mas você tem que ter um controle. Em alguns casos, realmente, talvez pode ser luxo. Daria, obviamente, dá para sair sem essa roupa específica. Claro. Em outros, você pensa assim, nossa, e se eu não comprar esse item, de repente o bebê precisar. Né? Então, às vezes eu acho que eu penso mais nessa pressão. Vou comprar como chama aquele bebê conforto? Tô aprendendo, tá, gente? Bebê conforto é o quê mesmo? O que vai... coloca no carro, né? Coloca no carro. Então, vou comprar da melhor marca. Por quê? Porque é mais segurança, entendeu? Então, tem alguns itens que acabam tendo essa pressão por questões de segurança, de saúde, etc, etc. Porque o de luxo, obviamente, dá para você evitar, né? A gente tem que saber viver com o que a gente tem. Mas essas outras coisas, isso é porque eu falei no início ali, né? Só da a criança no início. Porque dizem os pais que a criança começa a dar gasto mesmo quando tá maior, que vai para a escola, né? Não é quando é bebê, porque ele só vive ali do leite, aquela coisa toda. Mas dá um medinho quando a gente pensa nas questões financeiras, principalmente, né? E aí, Leite? Tudo bom? Crianças Não, são é que eu tô vendo que a Suzane tá bebê vive do preocupada com Ah, essa uma situação, vez- porque o tema do bloco é expectativa de vida. Sim. Aí ela focou no negócio da criança, quer dizer, a coisa tá rondando ela como um Tá. fantasma, entendeu? Ela Mas- já está pesquisando. É, as Sim, não, coisas. existem tudo- muitas dúvidas e Não, ela tá tudo ali. certo. Muito bom, Suzane, muito bom. As mães de plantão aí que estão Se acompanhando a identificaram. gente. Pô, e parabéns pras mamães deem que tiveram dicas bebê agora deem no dicas começo. aí para Suzane. Agora, Por só favor, voltando gente. no ponto principal aqui do bloco,
mas a gente vai orar por você, tá, Suzane? Obrigada. Ó, não fala muito não, tá, Leite, que você pode também Eu ser tô pai tranquilo. esse ano. O que eu ia falar é o seguinte, em relação à questão da expectativa de vida, um ponto que é muito importante a gente lembrar tem a ver com a preparação para a velhice, eu diria também. Opa, Eu isso é acho que importante. no passado, talvez se tinha uma preocupação um pouco menor em relação a isso. Então, você vai vivendo, vai vivendo. E aí, a hora que der problema, você ficou doente ou morreu. Hoje em dia, não. Eu acho que existe uma preocupação maior, principalmente por parte das mulheres, mas os homens têm buscado se preocupar um pouco mais com isso, sabe? De ter um estilo de vida mais saudável, de procurar mais o médico, ir ao médico e tudo mais. E isso tem diminuído a incidência, eu diria assim, de alguns problemas que antes, que são pequenos, só que se tornavam graves muito facilmente. Então, É verdade. no passado, você tinha doenças simples que viravam um desastre, assim, Claro. mundial. Gripe, pneumonia, qualquer pneumonia. coisa. Tanto que o Wagner falou, em quem nascia em 1900 tinha uma expectativa de não chegar nem aos 35. Pois é, e hoje a gente tem uma expectativa de pelo menos 73, 75 aqui no Brasil, No Brasil né? chega a 77 no sul do Brasil. Pois é, e outros países que às vezes têm uma condição financeira melhor, alguns planos de saúde pública melhores, a expectativa é ainda maior de vida, né? Então acho que isso influenciou muito, você se preparar para a velhice do ponto de vista da saúde, né? É verdade. No programa de hoje, aqui no Redação Novo Tempo, a gente está conversando sobre saúde e qualidade de vida. Logo depois do intervalo, a gente conversa sobre a relação entre organização e depressão. A gente volta já.